E a Assembleia, sendo soberana, ela acaba de aprovar, e eu quero que conste o nome de todas as pessoas que votaram, que estão aqui, conste em ata. Viu, Laércio? Não, só um minuto. Eu quero que conste em ata todos que votaram aqui. Em ata o nome das pessoas que estão associadas e votaram. E diante disto, como uma Assembleia soberana, eu quero cumprimentar o nobre colega Nascimento e dizer que o senhor acaba de ser realmente referendado como presidente. Isso é importante para o senhor. O senhor pode ter entendido que eu fui contra o senhor. Não, calma, mas eu quero dizer o seguinte, que isso é importante que fique registrado em ata, que o senhor foi referendado numa Assembleia. Isso pode parecer ruim, que eu levantei. Mas é importante para a instituição, a SMPF, que conste em ata que o Nascimento acaba de ser legitimado, mesmo ele não sendo dos quadros, ele passa a ser o nosso presidente. É isso que eu quero dizer. Com todo respeito, eu acho que assim, nós vivemos numa democracia e a gente tem que saber respeitar as leis, os estatutos, ele está acima, mas a Assembleia é soberana para decidir. E ela acaba de decidir que o Nascimento é legítimo. Isso é muito importante, Nascimento. Você pode ter interpretado a minha fala como uma guerra contra ti, mas não é. O que a gente tem que buscar é a segurança jurídica da associação. Os nobres advogados que aqui estão, cadê os doutores? Cadê os assessores jurídicos? O senhor concorda comigo com o que aconteceu aqui? Legitimou o Nascimento, de uma vez por todas? O senhor concorda com isso ou não? Porque assim, de uma vez por todas, o colega Nascimento, ele passa a ser legítimo dentro da associação até o término do mandato, até chamar a Assembleia, a eleição. Isso é importante para nós, servidores, para a nossa entidade. Colega. Entendeu? Não, mas é importante que fique registrado isso aqui, Laércio, não é? Registrado, né? O Laércio já registrou. Eu quero cumprimentar. Parabéns. Não é do lucro, não, Não, mas vai ter... Olha, colega, olha... Não, olha só, acho que os 14 nomes que votaram a favor vão constar na ata. E os 9 também vão votar na ata para legitimar o Nascimento. Isso é importante para nós. Viu? Desculpa, viu? Mas falar que eles lá levantaram a mão, brincadeira, né? Mas vocês estão querendo bagunçar o negócio aqui, né? O Rogério perdeu o banheiro, tudo isso aconteceu, ele era legítimo. Olha, o Rogério levantou a questão, gente, já teve aqui reconhecer, apesar de que eu discordo um pouquinho da forma que ele falou, mas assim, realmente foi, né, ele reconhece que a votação que foi colocada, né, foi a maioria, então não tem, vamos avançar, né? Vai acompanhando a ata aí, ela Gente, alguém da técnica vai me ajudar aqui para voltar aqui para a tela para as pessoas verem que estiver digitando, por gentileza. Alguém da técnica. para facilitar que vocês vão acompanhando a ata, tá? Eu só quero esclarecer aqui, gente, a prestação de contas é referente ao ano de 2015, tá? É uma questão dos gestores anteriores, né, eleitos, e independente ainda da questão que culminou com o Nascimento aqui, tá? Então, ela é do ano de 2015. Os membros do Conselho Fiscal da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal, a SMPF, eleitos em maio de 2014, empossados em 22 de agosto de 2014, visando dar cumprimento às suas atribuições estatutárias, considerando a conclusão da prestação de contas de 2014 ter sido concluídas em outubro de 2015, considerando ainda a necessidade de organização de toda a documentação contábil, registra que houve justificado atraso na análise das contas da SMPF, eis que foi refeito todo um trabalho da contabilidade, digitalização do material, além do trabalho de análise deste Conselho quanto à verificação das contas do ano de referência. Em 14 de dezembro de 2015, foi apresentada à diretoria um relatório parcial das contas, no qual foram feitos apontamentos necessários, sugerindo já
apresentando ainda a devida solicitação de alguns esclarecimentos em pontos julgados de interesse, ressaltando que tal relatório só fora respondido após reiteradas cobranças. Isso foi pela diretoria anterior, tá? Mas foi respondido. Em 18 de março de 2016, foram apresentados todos os relatórios mensais de contabilidade, os registros de toda a documentação da contabilidade, o movimento de caixa e extratos bancários do ano de referência, cuja reanálise do primeiro semestre foi realizada por este Conselho, juntamente com a documentação relativa ao segundo semestre. Por ocasião do recebimento da documentação contábil, depois de revisada, o Conselho Fiscal pôde verificar a regularização de algumas inconsistências anteriormente apontadas. A par de se perceber que foram ajustados alguns dos pontos levantados, como a regularização do movimento de caixa, verificou-se que persistem pontos que necessitam de especial observância, a fim de que se alcance a maior transparência possível. Todos os pontos levantados por esse Conselho Fiscal exigem especial atenção da diretoria, tendo alguns deles sido objeto de apontamento em períodos anteriores, como a falta de prestação de contas dos estados, que mereceu ressalva já no relatório anterior. Aliás, isso aqui eu gostaria até de fazer aqui um parêntese, porque a questão da prestação de contas, a gente veio até aqui, eu trouxe aqui comigo, dos estados, tá? Já uma ressalva do Conselho anterior, que já traz essa ressalva da prestação de conta dos estados. A gente fez aqui uma reunião com a diretoria, o Nascimento já está providenciando isso, para que se normatize e facilite os estados de prestarem contas, de forma que eles façam isso de maneira uniforme, todo mundo preste contas de uma maneira mais razoável, sem constrangimento, sem problema, sem ter aqueles tumultos de cada um prestando contas de uma forma. Mas não enquanto o Nascimento... Tá, o Nascimento está aqui falando que já está implantando o sistema, isso vai ser apresentado para os estados, para que... Eu vou prestar conta na Assembleia do meu estado. Isso sim, as contas estão prontas, serão prestadas na Assembleia do meu estado. Aqui você acabou de falar que se rasga o estatuto, e o estatuto exige a prestação de contas aqui. Então, para o Nascimento, posso prestar para o Conselho Fiscal. Sim, mas é exatamente isso, Jussara, que está sendo falado, tá? Vai ser feito esse projeto, inclusive que seja prestado conta, tá? Que seja prestado conta, Jussara. Como se eu fosse candidata. Só um instantinho, Jussara. A prestação de contas, a ideia é exatamente essa, que se faça diretamente com o Conselho, para que por exemplo, se você tem uma questão, faltou um documento. Quem tem que saber se faltou ou se não faltou é você e o Conselho, porque o Conselho quem vai fazer a análise da conta e vai apresentar para aqui, tá? E, bom, vamos continuar. Aí esse ponto aqui, assim, a falta de prestação da conta dos estados, que o estatuto prevê, inclusive algumas coisas que a gente está deixando, e eu estou vendo que é um problema já constante, a gente precisa de realmente trazer isso com a maior transparência e que todos tenham a condição de vir trazer, até para evitar esse tipo de constrangimento que você falou aí, Jussara, tá? E o Nascimento está falando aqui que já está terminando de implantar o sistema, vai ser apresentado para vocês, né? E aí, aberta até alguma sugestão, que tiver alguma dificuldade, porque é preciso melhorar isso para ter a melhor transparência possível. Afinal de contas, o que a gente quer é a nossa associação cada vez melhor, mais forte, mais transparente e mais segura, né? Tá difícil. Mas as dificuldades a gente tende a superar, né? Segundo, o pagamento do convênio Good Card sem a individualização dos usuários e seus respectivos pagamentos, à exceção do pagamento realizado diretamente em conta bancária. Isso que eu quero dizer aqui, que tem algumas pessoas que elas fazem o pagamento diretamente por depósito em conta. E o que a gente pede? Que isso seja realizado assim, uma planilha com quem usa o Good Card, quem ressarciu, como é que faz para a gente ter uma individualização de valores, porque você jogar num arcabouço grande, aí é tantos mil reais, vamos supor, 50 mil reais de uso, eu quero saber quem usou, porque como conselho eu preciso disso, tá? Uma segurança minha, uma segurança do conselho como um todo, uma segurança de quem usa, de estar pagando e que está em dia com isso, tá? Então, olha, o pagamento, independente de quem faz a conta bancária, né, o pagamento direto, tendo sido orientado à apresentação de planilha mensal, discriminando cada usuário, o valor devido e o valor pago mês a mês em
Tal medida visa maior segurança e controle na utilização dos recursos da SMPF, maior transparência para os associados. Valores remanescentes a título de empréstimos associados, não constando efetivo controle de pagamento, permanecendo constante em relatório contábil uma relação de nomes de associados como devedores, o que carece de rigoroso controle para a solução. Por todo exposto, o Conselho Fiscal da SMPF, dando cumprimento às prerrogativas que lhes são inerentes, quais sejam a de proceder à análise, fiscalização e conferência dos demonstrativos contábeis e financeiros, conclui pelo presente parecer, por encaminhar para aprovação da Assembleia com as contas da SMPF, referentes ao exercício financeiro de 2015, a cargo deste Conselho, recomendando com ressalvas a sua aprovação. Neste sentido, compromete-se e reafirmando esses propósitos os signatários, membros desse colegiado e responsáveis pelo trabalho realizado, primando por contribuir com o bom desempenho e transparência da SMPF em prol de seus associados. Uma questão que eu tenho que levantar aqui foi uma recomendação que foi feita, que já informaram para a gente que já está sendo atendida, inclusive com parecer e já uma orientação aqui da contabilidade. Eu vou ler aqui a recomendação que foi feita. O Conselho Fiscal da SMPF, ao analisar as contas apresentadas relativas ao ano de 2015, a partir do relatório preliminar apresentado à diretoria, baseando-se nas respostas aos questionamentos formulados, ocasião em que foram apresentadas sugestões no sentido de orientar as melhorias que se entende pertinentes para contribuir com a transparência necessária para o bom andamento e crescimento da entidade. Considerando que consta do balancete analítico do período janeiro a março a existência de empréstimos associados, discriminando em montante considerável no valor de R$ 26.965,03, nominalmente individualizados, considerando que já foram solicitados esclarecimentos e que há necessidade de não se fazer constar a relação nominal dos associados nos relatórios contábeis, balancetes ou balanços, decidiu o Conselho Fiscal recomendar: 1. Que seja feito parecer jurídico acerca da possibilidade de cobrança desses valores, com a devida notificação aos respectivos devedores, considerando as condições e garantias de tais empréstimos. 2. Que com a orientação jurídica e contábil, tais valores passem a constar de rubrica própria, da qual se constará o montante, deixando de nomear os associados devedores nos documentos contábeis a serem publicados. Brasília, 3 de março de 2016. A informação que a gente tem é que foi feito o levantamento das garantias que tinham sido feitas, quem é que devia, o que tinha de comprovação, e isso passou pelo jurídico, né, com a orientação do jurídico, e a contabilidade colocar isso numa rubrica própria, não sei valores a recuperar, alguma coisa, porque as pessoas, para não ficar disponibilizando ali valores e tal, e se eu não tiver um controle rigoroso sobre isso, eu não acho que seja razoável. A contabilidade, né, já se propôs a fazer isso numa rubrica, né, e para tirar os nomes de pessoas de um relatório contábil sem a necessidade e a devida segurança para todos, tá? Vou passar aqui para a contabilidade fazer a explicação. Boa tarde a todos. Só fazer um pequeno esclarecimento quanto a essa identificação nominal dos empréstimos. Para fins contábeis, toda vez que um servidor, que um associado, na verdade, toma um empréstimo, nós registramos na contabilidade o nome dessa pessoa. E esse nome ele aparece no balancete, que é um documento financeiro interno da entidade, certo? Com base nisso aqui, não precisa de um controle paralelo para identificar quem são os devedores. A partir do momento que nós vamos colocar isso numa rubrica de forma genérica, possibilitando assim a identificação nominal, e caberá à administração da associação ter esse controle de qual a composição daquele valor representado aqui na contabilidade, dando assim maior sigilo e preservando a intimidade de cada um. Então vai ser um controle administrativo financeiro, não mais contábil. Essa questão, gente, foi levantada pelo seguinte: esses empréstimos individuais feitos pela associação já foram paralisados, já deixaram de ser feitos já desde o início de 2014, tá? Antes mesmo da gestão de você, parece que na época do Marcos Ronaldo foi feita uma assembleia e foi pedido que parasse. Por que a gente verifica? A falta de critérios, às vezes objetivos,